Será que estamos cuidando de pessoas ou de doenças? Essa pergunta deveria ser algo obrigatório para todo o profissional de saúde. E aí nós vamos discutir esse negócio para ver como que funciona esse cuidado que considera a pessoa. Parece óbvio, né? Por que você está falando isso? Mas infelizmente não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do nosso REcast, onde a gente fala nesse podcast de um monte de temas, mas principalmente sobre enfermagem, cuidados paliativos, saúde do idoso, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, então fala de tudo, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje, e eu quis trazer nessa temática de falar para vocês o que é o cuidado singular. Se você me acompanha nas minhas redes, se não me acompanha, já te faço o convite para me acompanhar, Raquel.Eustáquia. E eu queria te falar, vocês estão ouvindo, toda hora eu falo cuidado singular, cuidado singular, cuidado singular. E acaba que lá no Instagram a gente não tem a possibilidade de aprofundar aí, que a gente tem aqui. Então eu vou trazer para vocês sobre um pouquinho desse conceito, de uma forma bem profunda, para que a gente possa entender. Mas antes, como boa mineira que sou, não dá para começar nada sem contar uma história. Por quê, né? Então. E aí a história que eu vou contar para vocês é a história de uma paciente que eu tive. Eu fui enfermeira da atenção básica por 4 anos. E essa paciente, ela, dentre tantos, sempre tem aquele paciente que marca um pouco a nossa história. E eu quis trazer a história dela aqui porque ela realmente me marcou para pensar esse cuidado singular. Com certeza, mas eu nem sabia que o nome era isso. Essa paciente era uma mulher de 48 anos. Ela era catadora de recicláveis, tinha uma filha, mãe solo, uma filha com questões cognitivas, não tanto motoras, mas uma filha que não conseguiu ser independente ao longo da vida e dependia dela. Essa mulher tem um histórico de vários episódios de violência doméstica, a questão da vulnerabilidade econômica e morava numa região de vulnerabilidade social também. E ela tinha como das suas atitudes de vida viver a vida da forma, né, que ela acreditava, com as filhas, ia para a igreja com a irmã, uma mulher extremamente simples, analfabeta, e que um dia chegou lá na unidade básica de saúde queixando de sangramento durante as evacuações, durante o cocô. E aí, gente, a gente começou, queria falar que isso aconteceu durante um contexto de pandemia. Isso foi em maio de 2021. E aí, nesse período, não sei se vocês lembram, a gente estava com todos os serviços suspensos, aquela coisa toda, e a gente não poderia fazer uma investigação de forma protocolar, porque era tudo, né? Ou você ia por conta de uma coisa, mas as doenças continuaram acontecendo. Depois de muito esforço meu, da equipe, da diretoria de onde que eu trabalhava, a gente conseguiu fazer uma propedêutica para o câncer dela, nem era câncer, né? Para aquele sintoma, que ela tinha indicação de fazer uma colono. E na colono, o colonoscópio nem passou. Então, já tinha ali um tumor, já indicava que era um tumor, fez a biópsia e se confirmou esse tumor. A partir daí, a gente tem uma história que é um clássico, o paciente com quimioterapia, com diagnóstico de câncer, vai para quimioterapia, e aí começam as sessões de quimioterapia e por aí vai. E aí, por que que eu tô contando essa história para vocês? Porque essa mulher, por conta primeiro que ela não tinha dinheiro para ir para a quimioterapia, porque ela dependia do trabalho, ela não conseguia mais trabalhar, porque ela começou a ficar com muitos sintomas, emagrecida e por aí vai. Então foi todo um movimento também, até de vaquinha, enfim, para a gente conseguir ajudar ela uma mobilização mesmo social até que saísse o transporte sanitário, para ela fazesse o tratamento. E aí, gente, essa mulher, ela começa a perder funcionalidade. Nesse período, foi o período que eu tive burnout, então eu fiquei afastada ali por 15 dias. E quando eu voltei para o trabalho, me falaram o seguinte:
Você não vai acreditar como que a fulana está. Ela tá acamada". E aí aquilo me falou assim: "Mas como assim ela tá acamada? Ela não estava acamada". "É, tá acamada, mandaram ela vir pra casa". E aí, gente, aí eu queria dar uma pausa nessa história para falar um pouquinho do que o porquê disso. Quando a gente é criança, adolescente, sempre tem uns rótulos que vão colocando na gente, né? Ou você é muito quietinha, ou você é muito difícil, ou você é muito bagunceira. E esses rótulos, eles acabam gerando identificação pra gente, né, ao longo da vida. E um dos meus rótulos foi ser difícil, porque eu perguntava demais. Era o porquê, porquê. E com certeza isso traz incômodos, né, para os nossos genitores. E aí, o que que acontece? Eh, Esse porquê que me fez lá ter esse rótulo, "Ai, só aceita, que não sei o quê", foi ele que me motivou a muitas coisas na minha vida. Então, trazendo para essa história, mas por que que ela foi mandada para casa? Ah, ninguém sabe. Aquilo ninguém sabe, aí eu perguntei pra colega médica, "Ah, não sei, Raquel". E aí eu tô assim: "Gente, por que que uma mulher estava andando e agora ela não anda mais e ninguém quer saber o porquê", sabe? E aí, os porquês, eles sempre me incomodavam, e principalmente a falta de respostas deles. E aí, quando eu vou nessa casa, eu encontro uma pessoa totalmente diferente da que eu tinha visto. É uma pessoa acamada, com muita dor, com muito sofrimento. E ela me fala assim: "Eu vim para casa para morrer em casa". Só, gente, que ir para casa para morrer em casa não é sinônimo de dignidade se você não tem uma rede de apoio, se você não tem um sistema de saúde que saiba cuidar. Então, quando eu trago o o cuidado singular, é sobre olhar para esta pessoa. Então vamos olhar para esta pessoa, nesse contexto, todo esse que eu expus para vocês. E aí, ao olhar para essa pessoa, então eu não perguntei para ela qual que era o estadiamento do câncer, qual que era a quimioterapia que ela estava usando, não. Eu perguntei para ela como que você está se sentindo. E aí ela começou a verbalizar, a chorar, a falar da dor, do medo da morte, da possibilidade da finitude de deixar a sua filha, mas principalmente ela falou para mim: "Raquel, o meu maior medo é desse sofrimento. Eu não vou dar conta". E aí, gente, quem deu alta para essa pessoa para interromper a quimioterapia, nesse caso, só um parêntese, estava havendo uma toxicidade e ela perdeu performance para continuar o tratamento. Então ela tinha que ir para casa para ganhar peso, para melhorar a imunidade. Só que ela foi para casa com uma prescrição de dipirona. Como que ela vai melhorar peso? Como ela vai melhorar a imunidade se ela não consegue comer porque ela vomita que ela está obstruída? E aí, o sofrimento, muitas das vezes, Cicely Saunders traz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Mas às vezes até cuidando ele continua sendo intolerável. Mas nesse momento, para ela estava sendo intolerado porque ela não tinha ninguém para cuidar. E aí, a gente começou, e aí vocês imaginam a paciente falando tudo isso comigo. Tava comigo o médico, a CS, com os olhos desse tamanho, tipo assim: "Que a Raquel vai arrumar com esse tanto de coisa que ela tá desabrochando ali?". E aí eu vi na visita que ela tinha outras medicações para controle de dor, controle de náusea, e ela não usava devido ao medo de ficar dependente. Devido ao medo de ficar, igual ela mesmo falou, entre aspas, igual aquele povo ali de baixo, que tinha a ver com envolvimento com droga, de ficar viciada. Então ela não comia, ela não andava, ela estava usando fralda, ela simplesmente aquela cena para mim mostrou a falta de um cuidado para ela. E aí, gente, quando a gente fala de cuidado singular,
eu estou considerando todo esse contexto, que eu poderia só considerar a neoplasia, só o câncer. Mas eu considero a pessoa com câncer, aonde que essa pessoa mora, com quem que ela vive, quais são as relações. Eu considero um todo. E aí, esse reconhecimento, quando eu entendo todo esse contexto, eu sei quais são suas crenças, quais são seus valores, o que que é importante. E aí sim eu consigo promover dignidade. Porque não adianta nada eu ficar falando que eu estou promovendo dignidade se eu nem sei quem que é a pessoa. E aí eu promovo dignidade, autonomia e qualidade de vida. Então, se você hoje quer fazer o cuidado singular, eu quero te dar 3 fundamentos. Eu quero que você conheça a técnica melhor do que ninguém. Todos os protocolos, tudo isso nos ajudam e a gente precisa conhecer mesmo, porque a gente está lidando com um corpo que muda, que tem as novidades e por aí vai. Só que eu preciso que você tenha essa técnica extremamente apurada e atualizada, mas eu preciso também que você enxergue pessoas ali. Enxergue uma pessoa com valores, com crenças, com tudo. Porque não adianta nada a técnica sem a sensibilidade, ela é vazia. E não adianta nada o paciente sofrendo e eu ficar segurando a mão dele porque eu não sei o que fazer. E eu quero que você comunique isso, que você tenha os dois e depois execute, porque não adianta nada. A técnica, a sensibilidade, eu não faço nada. Então, execute. E quando eu trago esse caso dessa aqui, aí você deve estar perguntando, né? Mas o que aconteceu com ela? Aconteceu que aquele sofrimento não me paralisou. Os meus colegas da minha equipe ficaram assim atordoados porque era uma paciente irreconhecível. Aquele sofrimento me motivou. Eu tive compaixão. Aquele sofrimento me motivou a ligar para a UPA, pedir morfina, a ligar para o serviço de atenção domiciliar e tentar encaminhar ela para lá, a fazer o controle de sintomas medicamentoso e não medicamentoso, a dar um banho nela, que ela precisava tomar um banho, a de conseguir, dentro da lógica dela ali, de onde que ela morava, apoio social dos vizinhos, a cesta do São Vicente de Paulo, do CRAS, enfim. Aquele sofrimento me incomodou a ponto de agir. E é isso. E foi muito bonito, por quê? Porque a partir do momento que ela foi cuidada, ela viveu. Durante 15 dias, essa mulher, ela volta a comer, ela volta a andar, ela volta a namorar e ela volta a viver. Ela vai pro forró. Eu tô falando de uma pessoa que estava acamada. Você fez milagre? Não. Eu cuidei. E aí é um cuidado que não tá em guidelines, não tá em protocolo. É um cuidado que é para ela. É para ela. Ela precisava de controle de sintomas. A doença continuava onde que ela estava. E aí, gente, o que acontece? E aí usei hipodermóclise, as medicações e por aí vai. Quando a gente cuida de pessoas, a gente tem abre pra gente um mundo. Abre a possibilidade de conexão, abre a possibilidade de pensar sobre a nossa própria vida. Então, ao cuidar de pessoas em finitude, a gente tem uma chance de repensar o que a gente está fazendo hoje com a nossa vida. É um privilégio. E aí, quando essa mulher vivencia isso, e aí teve um dia, estou falando de um contexto totalmente vulnerável, aí um dia ela vai na unidade básica de saúde para mostrar o tanto que ela estava boa, e ela fala assim: "Você acredita que eu melhorei tanto as minhas náuseas, meus vômitos, que até a vontade de comer uma parmegiana eu estou". Ah, mas ela falou desse jeito: "Mas é claro que parmegiana é caro". Eu falei: "Mas parmegiana de quê? De frango?". Ela: "Não, de carne de boi para me mastigar a parmegiana". E aí, errado ou certo, num sábado, eu estava lá em casa e pedi um iFood para levar uma parmegiana. Era uma área vulnerável, o moço do iFood falou assim que não ia lá onde estava o endereço,
Aí, gente, a gente tem que usar, né, de algumas estratégias. Eu falei: "O senhor vai ter coragem de deixar uma pessoa com câncer morrer sem vão comer a parmegiana?" Rapidinho o moço subiu, eu dei até uma gorjeta para ele. E aí ela come essa parmegiana com uma boca boa e por aí vai. Deu tudo certo, não deu? Claro que não. Por quê? Porque ela volta para o cuidado que não é singular. Ela volta que é o cuidado protocolar, que é o cuidado prescritivo. Essa mulher volta para o tratamento, ela tinha todas as indicações de ela era uma paciente elegível para cuidados paliativos, tinha metástase, dificuldade de deambulação, funcionalidade. E aí ela volta a fazer a quimioterapia tóxica, e aí ela falece. Aí, no primeiro momento, eu fiquei com muita raiva, mas de novo, não é sobre mim, é sobre ela. Ela queria tentar, ela queria, de alguma forma, mas ela queria também viver. Então, quando a gente faz o cuidado singular, a gente tem a possibilidade de promover saúde e até aumentar a expectativa de vida quando a gente associa os cuidados paliativos. E aí, gente, eu queria saber, você está se importando mesmo com o protocolo, com as evidências ou com a pessoa? Com aquilo que ela fala? Não estou falando, como eu disse, os protocolos, as evidências são extremamente importantes. Mas o raciocínio clínico que você tem que fazer, ele tem que basear nisso, mas tem que basear no seu julgamento clínico, mas também no que a pessoa te traz, das vontades, do protagonismo. E como é que você pode colocar esse cuidado em prática no seu dia a dia? Primeiro passo é desenvolver habilidades técnicas que você às vezes não tem ou não tem tanta familiaridade. Então é com comunicação, é com cuidados paliativos, é o quê? O que que te falta para desenvolver as habilidades e buscar esse desenvolvimento? Existe uma habilidade que você precisa ter, que é da escuta ativa e da comunicação. Gente, não tem jeito. Comunicação todo mundo comunica, mas comunicação assertiva é mais difícil. Outra coisa também, observar cuidadosamente as necessidades individuais das pessoas. O que que elas realmente precisam? O que que faz diferença nesse cuidado? E criar e implementar planos personalizados e inovadores de cuidado. Tem uma colega que ela falou assim que o dia que ela prescreveu uma Coca-Cola, ela colocou na Coca-Cola, ela é nutricionista, ela colocou na prescrição da dieta Coca-Cola para o idoso. Ah, foi julgada, ela falou: "Você é doida, taraná, tarará". Mas o que que faz sentido para ele? Porque a vida toda ele tomou Coca-Cola, é com 97 anos, com câncer pancreático, com metástase que vai fazer diferença? Então, o cuidado é para quem? É para mim? Para satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades? Ou é para a pessoa? Eu acho que a gente tem que cuidar é da pessoa, né? E aí, então, seguindo esses 3 passos, desenvolver habilidades técnicas específicas, aperfeiçoamento da escuta, observar cuidadosamente as necessidades individuais do paciente e criar e implementar planos de cuidados personalizados para aquela pessoa. O que eu mais vejo é enfermeiro fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de prescrição de cuidado. Ah, é desidratação da pele? Toma. Ah, é falta de comer? Toma. Não. Quem que tá com essas condições? E aí, gente, finalizando para vocês, eu espero que vocês tenham entendido o conceito de cuidado singular. É um cuidado que eu aplico diariamente, é um cuidado que eu ensino nas minhas formações, nos meus cursos. Quer saber mais? Só me procurar nas minhas redes aqui embaixo. E eu quero falar que o cuidado singular é mais que uma escolha técnica, é uma escolha ética e compassiva que valoriza a vida em todas as suas formas e fases. Mas me conta uma coisa, você está preparada hoje para levar esse cuidado para o seu dia a dia? Me responde aqui nos comentários e foi um prazer te ter aqui no 5º episódio. Eu espero que a gente faça uma enfermagem cada vez mais humana, empática, mas principalmente compassiva. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.